Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Ontem o Eurodólar teve aqui um comportamento bastante mais volátil do que eu esperaria. Voltou aqui assim a subir aqui a níveis bem acima de um 12, fez um máximo a um 12,65 antes de voltar aqui para níveis uma figura abaixo, a um 11,65, portanto foi este o range do dia de ontem, isto numa altura em que continuam a haver bastantes negociações em torno das tarifas, portanto, negociações comerciais com os Estados Unidos, que provavelmente estão aqui de alguma forma a dar colocar a mais alguma volatilidade nos mercados, isto numa altura em que Donald Trump continua no Médio Oriente e ao mesmo tempo que continuam a surgir especulações sobre a possibilidade de haver algum afastamento por parte dos investidores relativamente ao dólar, relativamente às reservas, digamos, inclusive dos outros países em termos de dólar. Isto acaba por estar a colocar aqui alguma fragilidade maior ao dólar e que levou o dólar realmente a começar a recuar deste tal mínimo, aliás, que nós vemos aqui assim melhor no gráfico diário, no mínimo que atingimos mesmo a semana passada, aqui muito perto dos tais 61,8% Fibonacci deste movimento, ou mesmo melhor ainda na semana aqui dos 38,2% Fibonacci de uma correção do movimento deste ano que levou o euro-dólar desde o mínimo até ao máximo deste ano. Hoje o euro-dólar para já continua ainda aqui dentro desta. Eu ontem tinha alertado para a situação desta inside candle de segunda-feira, que ficou completamente dentro desta vela da passada sexta-feira, e portanto aqui assim a possibilidade de vermos aqui um breakout desta formação, ou em cima ou abaixo. Obviamente, tal como eu tinha dito ontem, acima estava bastante mais exposto, ele foi realmente acima. Este nível encontra-se aqui assim nos 1,1243 aproximadamente. Ontem o preço, como eu disse, chegou a fazer 1,1265, mas acabou por terminar bastante abaixo, aliás, terminou abaixo mesmo dos 1,12 e, portanto, a manter a não existir este tal breakout que eu referi. O preço hoje está a começar, de alguma forma, a recuperar depois de ter ontem recuado, o que recuou para abaixo de 1,12. Hoje o preço volta a estar a negociar acima de 1,12, recuperando disso mesmo, mas mantendo aqui assim e digamos, neste momento tudo a indicar que poderá continuar aqui assim com alguma consolidação. Bom, mas antes disso, vamos antes ver o que há para hoje, e hoje há muita coisa. Hoje para já temos um discurso de Jerome Powell, vamos ver o que é a primeira vez que ele vai falar depois dos dados da inflação, vamos ver qual será, se há alguma alteração no seu discurso face aos últimos discursos que tem tido. Não me parece que seja o caso, parece-me que ele irá continuar a estar com alguma prudência relativamente às suas palavras, tal como tem feito, e portanto a manter a tal situação de ver mais dados concretos, já que a inflação, apesar de ter baixado um pouco, continua acima dos tais 2% do objetivo da Reserva Federal, e ainda não tivemos o impacto maior das tarifas na economia norte-americana. Além disso, hoje vamos ter um elevadíssimo número de dados económicos, desde os índices manufatureiros de Nova Iorque, de Filadélfia, os novos pedidos de subsídio, os novos pedidos semanais de subsídio de desemprego,
que saem sempre às quintas-feiras, e depois o índice de preços do produtor, portanto a inflação à porta das fábricas, vamos ver qual é esse número, o que é que vai aqui adiantar, e as vendas a retalho ainda por cima, que eu creio que será o que estará mais, o que dará mais impacto ao mercado. Um número forte poderá levar o euro-dólar de novo a perdas, ou seja, a ganhos do dólar. Já um número fraco, eu creio que deverá levar um dólar um pouco mais fraco, ou seja, a impulsionar a continuação deste movimento ascendente que o euro-dólar teve nesta semana. Esta semana, definitivamente, estamos com um movimento ascendente no euro-dólar. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião. E não constitui nenhuma recomendação de investimento. Ora, voltemos aqui ao gráfico diário para ver então a minha opinião sobre sobre o euro-dólar no dia de hoje. Ele hoje, como eu digo, continua aqui assim a posicionar-se em termos de 1,12, acima de 1,1150. Temos aqui os 50% Fibonacci deste movimento que se encontra aqui a 1,1153, portanto, no número redondo, um 11,50. Por outro lado, aqui em cima temos esta tal área, aliás, eu tinha falado exatamente nesta área de resistência mais forte, que tenho vindo a mencionar já há algum tempo e que se continua aqui nos 1,1214, 1,1274. E ela tem funcionado, funcionou na sexta-feira, voltou a funcionar ontem quando o preço foi a 1,1265 e portanto está a ficar cada vez mais forte esta área. Temos, obviamente, aqui esta tal linha, eu não, como sabem, eu não gosto muito de linhas, prefiro as áreas de resistência e de suporte, mas então temos a tal linha dada pelo máximo da passada sexta-feira, que faz a tal formação da Inside Candle que eu referia, e que está aqui a 1,1243 como uma linha, se quiserem, de resistência ao preço. Abaixo, obviamente, temos os tais 50% de Fibonacci e um pouco mais abaixo, então, os mínimos, ou pelo menos a área que vai desde o mínimo de sexta-feira a 10,65. Aliás, é o mesmo mínimo, o mínimo de sexta-feira é o mesmo mínimo que já tivemos esta semana, que está aqui assim, que temos aqui assim de segunda-feira, aqui assim perto então dos tais 1,1065 também. Portanto, esta será aqui assim a área de suporte mais forte para já. Ainda no gráfico diário, o que vemos é nos indicadores de momento a continuação de alguma consolidação a estes níveis. Se olharmos para o gráfico a 4 horas, praticamente também vemos um pouco o mesmo, embora aqui assim o MACD já dê sinais de dar aqui assim alguma força a este movimento ascendente. Continuamos aqui assim, então aqui assim no gráfico a 4 horas, os tais 1,1245, 1,1270 é a área de resistência, abaixo a área de suporte mantém-se aqui nos 1,11, 1,1150, basicamente com a linha da média móvel 21, aqui nos 1,1165, curiosamente os tais mínimos que tínhamos ainda a referir atrás, quando tivemos a ver o gráfico diário. No gráfico a 1 hora, que é o que mais nos interessa para já, o que nós vemos é, para já eu vejo aqui nos índices, nos indicadores de momento, a possibilidade de vermos alguma consolidação no preço. Ainda assim, eu consigo vislumbrar aqui assim uma tendência ascendente, até visto por mínimos cada vez mais altos. Este máximo está aqui assim a recuar um pouco, portanto vamos ter que ver o que é que vai formar ainda aqui assim, e portanto temos aqui que ultrapassar este máximo
este tal máximo, o máximo de ontem, para todos os efeitos, um 12,65 para alimentar mais esta tendência ascendente. De outra forma, temos aqui também esta linha a linha de tendência ascendente que eu aqui coloco, que está neste momento entre as médias móveis 21 e médias móveis 55, ou seja, entre um 11,75 e um 11,95, basicamente à volta dos 11,80, por assim dizer, que estará aqui assim a média móvel, a linha de tendência ascendente a dar aqui o suporte. Claro que ele está neste momento aqui, o euro-dólar, aqui dentro desta área, nos tais que tínhamos também falado antes, um 11,95, um 12,15, acima a próxima resistência encontra-se aqui um 12,45, um 12,46. Curiosamente, temos a média móvel das 200 horas, que neste momento se encontra a um 11,48, a um 12,48, desculpem, antes da tal área que eu referi já ontem, bastante forte de suporte, com 3 suportes aqui dentro, que vai desde um 12,70 a um 12,90 basicamente, e portanto é uma área bastante forte de suporte e que já estará então acima deste tal máximo, ou seja, alimentando a tal possibilidade de continuação desta tendência ascendente. Por outro lado, o quebrar aqui assim desta linha de tendência ascendente que nós estamos a ver, vamos ter um primeiro suporte aqui neste mínimo de ontem a um 11,64, um pouco mais abaixo depois os tais um 11,46, ou seja, já vamos falar dos tais um 11,50, antes então de vermos aqui o mínimo da semana e que está, o mínimo da semana não, o mínimo da semana passada, que está aqui à volta nos 1,1065, ou seja, ligeiramente acima daqueles Fibonacci Retracement que vimos tanto no gráfico semanal como no gráfico diário. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e eu por mim estarei aqui amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!